Eu tenho noções de liberdade. A liberdade, ela é um fenômeno tridimensional. A primeira dimensão, ela é física. Você pode ser fisicamente escravizado e durante milhares de anos o homem foi vendido em praça pública como qualquer mercadoria. Existiram escravos no mundo inteiro e a eles não se aplicavam os direitos humanos, eles não eram realmente aceitos como seres humanos, eles eram considerados subhumanos. E ainda se tratam as pessoas como se fossem subhumanos. Na Índia, existem os Shudras, que são os intocáveis, e grande parte da Índia ainda vive na escravidão. Ainda existem, por exemplo, lugares no país onde as pessoas não podem receber educação, não podem escolher profissões diferentes daquelas que foi determinada, né, pela tradição há 5.000 anos atrás. Eles acreditam que o mero ato de tocar essa pessoa te torna impuro. Precisa tomar banho, né, rapidamente. Mesmo que você não toque a pessoa, só a sombra dela, mesmo assim você vai ter que tomar banho. E no mundo inteiro, o corpo da mulher também não é considerado como é considerado do homem, né? Ela não é tão livre quanto o homem. Na China, por exemplo, durante séculos, o marido teve o direito de matar a mulher sem ser punido por isso, porque a esposa era propriedade dele. Assim como você podia destruir tua cadeira, pôr fogo na tua casa, porque a cadeira é sua, a casa é sua, o mesmo você podia fazer com a tua mulher, com a tua esposa. Pelas leis chinesas, não havia uma punição para o marido, né? No Brasil também já houve isso. E ali entendia-se que a mulher não tinha alma, era só um mecanismo reprodutor, uma fábrica de fazer filhos. E se você pegar no Brasil também, a gente vê isso, né? Por quantos anos a mulher foi propriedade do marido, e até hoje, em algumas situações, ainda continua sendo de formas mais veladas, mas ainda assim são. A escravidão física, a liberdade física. É, o corpo das pessoas não tá acorrentado. Existe aqui uma igualdade no que diz respeito ao corpo, mas mesmo hoje essa liberdade, ela não existe em todo lugar. Ela é cada dia menor, embora não tenha desaparecido completamente. E liberdade corporal significa que não existe diferença entre o negro, o branco, que não existe diferença entre o homem, a mulher, que não existe diferente, a gênero, espécies, nada do corpo, né? Ninguém é puro e ninguém é impuro. Todos os corpos são exatamente iguais. E essa é a própria base da liberdade. Então, existe aqui uma segunda dimensão, que é a liberdade psicológica. Existem pouquíssimas pessoas no mundo que são psicologicamente livres, porque se você é muçulmano, por exemplo, você não é psicologicamente livre. Hindu também não. Todo o nosso jeito de criar os filhos faz com que eles também sejam escravos, escravos de ideologias políticas, de ideologias sociais, de ideologias religiosas, né? A gente não dá nenhuma chance da pessoa pensar por si, de investigar por si mesmo, né? Nós forçamos a mente deles a se encaixar num certo molde. A gente faz com que eles tenham um monte de informações em que às vezes nem nós não temos experiência. Os pais ensinam aos filhos que existe um Deus, um diabo, e na verdade esses pais não sabem nada sobre isso também. Eles dizem, né, que tem o céu, que tem o inferno, mas não sabe falar sobre isso, explicar sobre isso. A gente ensina para as pessoas, às vezes, coisas que a gente não conhece. A gente fica condicionando a mente das pessoas, porque a nossa mente também foi condicionada assim. E desse jeito, a doença também é transmitida de geração para geração. A liberdade psicológica, ela vai ser possível quando deixarem que as pessoas cresçam, é, com um auxílio intelectual mais inteligente, mais consciência, mais alertas, mas não se transmitindo crenças, não se ensinando situações de medo, mas receber o incentivo para poder buscar a verdade. Porque desde o início, essas crianças vão ser lembradas de que a verdade, as descobertas,
tem que fazer essa liberdade de cada pessoa. Nada, nada vai fazer isso por você, senão a tua descoberta. A, a liberdade você não toma emprestado, não é nada que você pode estudar no livro. Você não pode receber. É você que tem que aguçar essa inteligência para poder olhar a existência e encontrar a liberdade. Se a gente deixar a mente de uma criança aberta, receptiva, alerta e lhe der, né, dá para ela a possibilidade de investigar, ela vai ter uma liberdade psicológica. A gente e nem precisa ensinar, porque isso acompanha a liberdade psicológica, como se fosse uma sombra. E aí as pessoas vão ser gratas a gente, né? Do contrário, toda pessoa terá raiva, porque a gente arruína as pessoas, a gente destrói a liberdade das pessoas, condicionando a mente dessas pessoas. Antes que às vezes as pessoas tenham até formulado perguntas, a gente já cria respostas que a gente nem tem certeza que tem uma experiência, que tem uma vivência. O mundo inteiro vive em escravidão psicológica. A, a terceira dimensão aqui o ato da liberdade, que consiste em saber que você não é o teu corpo, que você não é a tua mente, que você é apenas consciência pura. E esse conhecimento, ele vem por meio da atenção plena, porque te separa do corpo, da mente, deixando só você ali, como consciência pura, como percepção pura. E isso é liberdade espiritual. Essas são três dimensões básicas da liberdade de cada indivíduo. O coletivo, ele não tem alma. O coletivo, ele não tem mente. O coletivo, ele não tem nem mesmo corpo. Ele não passa de um nome. É uma palavra é, que não tem necessidade de liberdade. Se todas as pessoas são livres, o coletivo é livre, né? Mas nós nos impressionamos muito com as palavras, tanto que a gente esquece que as palavras não têm substância. O coletivo, por exemplo, a sociedade, a comunidade, a religião, a igreja, são todas elas palavras. Né? Não existe nada real por trás da palavra. Tem uma história muito interessante em Alice, no País das Maravilhas, que a Alice, ela está indo no Palácio da Rainha. Aí, quando ela chega, a rainha pergunta: Você encontrou um mensageiro no caminho até aqui? E a garotinha responde: Ninguém. Não, não encontrei ninguém. E a rainha pensou que ninguém fosse alguém. Então perguntou: Mas então, por que ninguém não chegou ainda? E a garotinha diz para ela: Senhora, ninguém é ninguém. E a rainha responde: Não seja idiota. Eu entendi. Ninguém tem que ser ninguém, mas ele deveria ter chegado antes de você. Parece que ninguém anda mais devagar do que você. E Alice disse: Nada disso. Ninguém anda mais rápido do que eu. E o diálogo continua desse jeito ao longo de toda a conversa, e ninguém passa a ser alguém, e fica impossível para Alice convencer a rainha de que ninguém é ninguém. Então, o coletivo, a sociedade, é uma palavra. O que realmente existe é o indivíduo. De outro modo, haveria um grande problema, porque qual a liberdade, por exemplo, da maçonaria, do Lions, do Rotary, e tudo isso é nome, né? O coletivo é uma ideia muito perigosa, porque em nome do coletivo, o indivíduo sempre tem que sacrificar o indivíduo, né? Então, nas nações, por exemplo, eles destroem os indivíduos por causa da nação, e a nação é uma palavra. As linhas que a gente desenha ali no mapa não existem em lugar nenhum sobre a Terra, não passa de uma letra. Mas para defender essas linhas aí no mapa, milhões de pessoas morrem. Pessoas de verdade morrem por causa de linhas imaginárias. E a gente transforma isso em heróis nacionais. Essa ideia de coletivo, ela destrói a humanidade, porque a gente sacrifica indivíduos em nome de uma coletividade, né? Até em nome da religião. Nas guerras religiosas, o muçulmano morre numa guerra religiosa sabendo que o seu paraíso está garantido. E ele ouvia isso do sacerdote, que se ele morresse, por exemplo, ele ia para o paraíso. E apesar de tudo, ele ia para o paraíso, né?
e coisas que ele nunca imaginou ele vai ter. E a pessoa que ele matou também vai, porque é uma honra para essa pessoa ter sido morta por ele. Então, esses privilégios é, é, fazem com que essa pessoa não sinta culpada por ter matado, né? Os cristãos têm as cruzadas, ah, são guerras santas que matam milhares de pessoas, queimam vidas, seres humanos, para quê? Né? Por alguma coisa coletiva, pelo cristianismo, pelo budismo, pelo hinduísmo, pelo comunismo, pelo fascismo, socialismo, qualquer coisa serve. Pega qualquer palavra que represente uma coletividade e o indivíduo pode ser sacrificado. Então, não existe razão para a coletividade existir, né? Bastam os indivíduos, e esses indivíduos serem livres, porque se eles forem livres psicologicamente, espiritualmente livres, então o coletivo será naturalmente livre do ponto de vista, espiritual, social. O coletivo ele é composto de indivíduos, não é o contrário. Dizem que o indivíduo ele é só uma parte do coletivo, mas isso não é uma verdade, porque o indivíduo ele não é uma parte do coletivo. O coletivo é que é uma palavra simbólica para uma reunião de indivíduos. Eles não são parte de nada, continuam independentes, continuam organicamente independentes e não se tornam parte de um coletivo. Então, se a gente quiser realmente um mundo de liberdade, a gente tem que entender que ocorreram tantos massacres em nome da coletividade que agora é hora de parar com isso. Todos os nomes coletivos, eles têm uma grandeza desnecessária. Os indivíduos têm que ter o valor mais alto. Né? A pessoa, a liberdade com relação a algo não é liberdade de fato. A liberdade vai fazer, que vai fazer tudo o que se quer, também não é liberdade, porque a visão de liberdade é ser você mesmo. Sabe? Não é uma questão de ficar livre de algo. Essa liberdade, ela não vai ser liberdade porque ela ainda é concedida a você. Existe uma causa para ela. A coisa da qual você se sentia, dependente ainda está vivendo. Então você fica grato a isso. Sem isso, você não teria se libertado. Então a liberdade para poder tudo o que se quer também não é uma liberdade. Porque o querer, o desejo de fazer alguma coisa, vem da mente. E a mente é o seu cativeiro. Então, a verdadeira liberdade é fruto da consciência que não escolhe, mas que, quando existe a consciência que não escolhe, a liberdade não depende nem de coisas, nem de que se faça alguma coisa. Então, a liberdade que resulta da consciência que não escolhe, essa é a liberdade de simplesmente ser você mesmo. E você já é você. Então, você nasceu assim. Portanto, isso não depende de nada, sabe? É algo que ninguém pode te dar e ninguém pode tirar. Uma espada pode cortar tua cabeça, mas não pode cortar sua liberdade. O seu ser. Tem uma música que a Elis Regina cantava que era: a capoeira posso ensinar, mas liberdade só posso esperar, porque liberdade é algo que não se dá, se é. E esse é um modo de dizer que você está centrado e enraizado no seu eu natural, existencial, não tem nada a ver com o exterior. Né? A liberdade com relação às coisas depende do exterior. A liberdade para se fazer algo também depende do exterior. Mas a liberdade para ser absolutamente pura não depende de nada exterior a você. Você nasceu livre, só que foi condicionado para poder esquecer isso, né? Camadas e mais camadas de condicionamento fizeram a gente ser fantoche, né? Os fios estão na mão de alguém. Se você é cristão, você é um fantoche, os seus fios estão na mão de alguém que eles querem punir, né? Então, te dão a sensação de que você está protegido, mas te cobram isso o tempo inteiro. E são só pessoas egoístas que ficam tentando te diminuir, né?
Se você, essas pessoas dizem para você o que fazer, apresentam você mandamentos e lhe dão a sua personalidade. Dizem que você é cristão, judeu, hindu, muçulmano, elas lhe concedem o que chamam de conhecimento. E, naturalmente, sob o imenso fardo que elas já começam a jogar sobre você, desde muito pequeno, esse peso fica sobre os seus ombros, né? E embaixo dele fica você, escondido, reprimido, o seu eu natural. Então, se você conseguir se livrar de todos os condicionamentos, se conseguir pensar que você não é comunista, fascista, socialista, muçulmano, cristão, você não nasceu nada. Você nasceu apenas como uma consciência pura e inocente. Ficar novamente nessa pureza, nessa inocência, nessa consciência, é o que a gente chama de liberdade. Então, a liberdade, ela é a experiência máxima da vida. Não há nada que supere isso. E a liberdade faz com que muitas flores desabrochem em você. Então, o amor é a florescência da liberdade. A compaixão é outra florescência da sua liberdade. Tudo o que tem valor na vida floresce na inocência, no estado natural do seu ser. Então, não associe liberdade à independência. A independência vem naturalmente de alguma coisa, de alguém. Não associe liberdade a fazer coisas que você quer fazer, porque essa é a sua mente, não é você. Então, quando você quer fazer algo, deseja fazer algo, você está num cativeiro do querer, do desejar. Com a liberdade daquela que eu estou falando aqui, você simplesmente é, em silêncio absoluto, serenidade, beleza, bem-aventurança. Então, isso seria liberdade real, verdadeira, né? E qual que é a raiz da escravidão? Para ser totalmente livre, a pessoa precisa estar absolutamente consciente, porque o nosso cativeiro ele está enraizado na nossa inconsciência, ele não vem de fora. Né? Ninguém pode impedi-lo de ser livre. Você pode ser destruído, mas a menos que você deixe a sua liberdade, ela não pode ser tirada de você. Né? E se você pensar bem, é sempre o seu desejo de não ser livre que tira a sua liberdade. É o seu desejo de ser dependente, o seu desejo de negar a responsabilidade de ser você mesmo. Isso é o que te faz uma pessoa sem liberdade. No momento em que a pessoa assume a responsabilidade por si mesmo, e lembre-se que isso não é um mar de rosas, porque tem muito espinho aqui, não é uma coisa fácil, existem momentos de amargura, a doçura é sempre contrabalançada com a amargura, né? Elas vêm na mesma proporção. As rosas, elas são contrabalançadas com os espinhos, né? Os dias pelas noites, os verões pelos invernos. A vida mantém um equilíbrio entre os opostos polares. Então, uma pessoa que esteja pronta para aceitar a responsabilidade por ser ela mesma, com todas as suas belezas, amarguras, alegrias, aflições, ela pode ser livre. Só uma pessoa assim pode ser livre, né? E se a gente viver isso com toda a nossa agonia e êxtase, a gente vai ver que tudo isso é nosso. O êxtase não pode nunca vir sem agonia. A vida, ela não existe sem a morte, e nem a alegria sem a tristeza. Então, é assim que as coisas são. A gente não pode fazer nada a respeito disso. Essa é a própria natureza, o próprio tal das coisas, né? Quando a gente aceita a responsabilidade por ser como é, com tudo que a gente tem de bom e com tudo que a gente tem de ruim, com tudo que tem de belo, com tudo o que não é bela, essa aceitação traz uma transcendência onde a pessoa se torna livre. E é importante a gente lembrar que existe aqui uma sociedade vinculada às regras sociais. E as pessoas precisam disso, né? As pessoas precisam de regras, mas nenhuma sociedade ajudou um ser humano a se realizar. Você poderia falar muito sobre isso,
Mas qual que é o relacionamento do indivíduo com a sociedade, né? Como é que a gente pode ajudar um outro a evoluir? Aqui a gente vê uma complexidade, uma importância muito grande, porque na existência como um todo, só o ser humano precisa de regras. Nenhum outro animal precisa, né? A primeira coisa que é preciso entender aqui é o fato de que existe algo de artificial nas regras, né? O ser humano, ele precisa de regras porque ele deixou de ser um animal, embora não tenha deixado de ser humano. Ele está no limbo, né? Essa é a necessidade de se ter regras. Se fôssemos um animal, não haveria necessidade de regra. Os animais vivem perfeitamente bem sem regras, constituições, leis, tribunais. Se o ser humano se tornar realmente humano, não só no nome, mas na realidade, ele não precisará mais de regras, né? Muito poucas pessoas perceberam isso até agora porque para homens como Sócrates, Zaratustra, não existe necessidade de regras. Eles estão suficientemente alertas para não fazer nada que prejudique alguém. Não precisa nenhuma lei, nenhuma constituição. Se toda a sociedade evoluísse a ponto de se tornar autenticamente humana, haveria amor, mas não haveria leis. O problema é que o ser humano ele precisa de regras, de leis, de governo, de tribunais, de exércitos, de forças policiais, porque ele perdeu o comportamento natural, sabe, de um animal e ainda não adquiriu uma nova posição natural outra vez. O homem está sempre no meio, ele não está em lugar nenhum, ele está num caos. Para poder controlar esse caos, todas essas coisas elas são necessárias. O problema fica mais complexo porque as forças que têm sido desenvolvidas para controlar o homem, as religiões, os governos, os tribunais, eles ficaram poderosos demais. Era preciso conferir poder a eles, porque senão, como é que eles iam controlar as pessoas? Então, a gente caiu por conta própria, né, numa espécie de escravidão. Agora que essas instituições ficaram poderosas, elas não querem abrir mão desses próprios interesses, né? Elas não querem que o homem evolua. É, a pessoa pergunta como é que o homem e a sociedade, o indivíduo e a sociedade podem evoluir? A pessoa não entende o que está falando, porque se o indivíduo evoluir, a sociedade se desfaz. A sociedade existe só porque não deixa o indivíduo evoluir. Todos esses poderes, eles estão há séculos controlando o ser humano e gozando desse poder, desse prestígio que tem. Estão dispostos a deixar o homem evoluir, a deixar o homem se desenvolver, até chegar ao ponto de que esses poderes e essas instituições, elas se tornem inúteis, né? Existem muitas situações que ajudam a gente a entender isso. Aconteceu na China, uns 25 séculos atrás, Lao Tzu, ele ficou muito famoso, ele era um homem sábio, sem dúvida, um dos homens mais sábios que já existiram. O imperador da China, ele pediu muito humildemente a ele que aceitasse ser o líder da Corte Suprema, porque ninguém poderia cuidar das leis do país melhor do que ele. E Lao Tzu tentou persuadir o imperador de que não era o homem certo, mas o imperador continuou ali insistindo. Lao Tzu disse para ele: se o senhor não quer me ouvir, basta que eu passe um dia no tribunal para que veja que eu não sou o homem certo. Mas o sistema está errado. Com toda a modéstia, eu não estaria dizendo a verdade ao senhor, porque isso não vai dar certo. E ele tentou. No primeiro dia, trouxeram ao tribunal um ladrão que tinha roubado quase metade dos tesouros do homem mais rico da capital. Lao Tzu ouviu o caso e então disse que o ladrão e o homem rico deveriam ficar ambos na cadeia durante 6 meses. O homem rico disse: o que você está dizendo? Eu fui furtado, eu fui roubado. Que tipo de justiça é essa? Você está me mandando para a cadeia pelo mesmo tempo que um ladrão? Lao Tzu disse para ele: estou certamente sendo injusto com o ladrão. Você precisa ficar mais tempo na cadeia do que ele, porque você acumulou muito dinheiro para si mesmo, tirou o dinheiro de muitas pessoas, milhares de pessoas. É,
Você acumulou tanto e tem tanta gente oprimida. Para quê? Sua própria ganância está te produzindo esses ladrões. Você é o responsável, né? E o primeiro crime é seu. A lógica de Lao Tzu era absolutamente clara. Se continuar a existir tantos pobres e tão poucos ricos, vai ser possível deter os ladrões. Não será possível fazer eles pararem de roubar. E o único jeito de detê-los seria uma sociedade em que todo mundo tem o suficiente para atender às próprias necessidades e que ninguém acumulasse fortuna desnecessária, apenas por ganância. E o homem rico disse para ele: Antes que me mande para a cadeia, eu quero ver o imperador, pois isso não está de acordo com a Constituição, isso não está de acordo com a lei deste país. E Lao Tzu disse: Isso é uma falha da Constituição e uma falha das leis deste país. Eu não sou responsável por isso. Vá e fale com o imperador. Bom, o homem rico disse ao imperador: Ouça. Esse homem deve ser imediatamente deposto do cargo, porque ele é perigoso. Hoje eu estou indo para a cadeia e amanhã vai ser o senhor. Se quiser se salvar, esse homem tem que ser afastado. Ele é absolutamente perigoso e é também extremamente irracional. O que ele está dizendo está certo. Eu entendo o que ele diz, mas ele destruirá todos nós. O rei entendeu perfeitamente bem a situação. Se esse homem abastado é um criminoso, então eu sou o maior criminoso do país. Lao Tzu não hesitará em me mandar para a cadeia. E Lao Tzu foi tirado do posto. Ele disse: Eu tentei avisá-lo antes. O senhor está desperdiçando o meu tempo desnecessariamente. Eu disse que eu não era o homem certo. A realidade é que a sua sociedade, as suas leis e a sua Constituição não estão certas. Você precisa das pessoas erradas para poder levar adiante esse sistema completamente errado. O problema é que as forças que a gente cria para que o homem saia do caos é tão poderosa que essas pessoas não querem deixar o homem livre para crescer. Porque se o homem crescer, tornar-se um indivíduo alerta, consciente, não vai haver necessidade de todas essas pessoas. Elas ficarão todas sem trabalho. E junto com esse trabalho, perderão também o seu prestígio, o seu poder, a sua liderança, a sua força, sacerdócio. Ah, então, por isso, aqueles que no início eram necessários para dar proteção agora passaram a ser inimigos da humanidade. E o interesse aqui não é brigar com ninguém, porque as pessoas são poderosas, têm exército, têm dinheiro, ninguém pode brigar com elas, porque vai ser destruído. O único jeito de sair dessa confusão é começar silenciosamente a desenvolver a sua consciência. E isso ninguém pode impedir, né? Na verdade, eles não podem nem saber o que está passando dentro de você. O que a gente oferece é o conhecimento interior. Muda você, você interiormente. E no momento em que você mudar e você for completamente transformado, você repentinamente verá que não está mais aprisionado, não é mais um escravo. Você era um escravo por causa do seu caos. Ah, na Revolução Russa, é, uma mulher em Moscou, ela começou a andar no meio da rua. O policial disse para ela: Isso não está certo. Você não pode andar no meio da rua. A mulher disse para ele: Agora somos livres. Mesmo que você seja livre, você vai ter que seguir as leis de trânsito. De outro modo, o tráfico ficará impossível. Se os carros andarem por onde quiserem, virarem onde quiserem, e não respeitarem os faróis, as pessoas simplesmente, né, vão se envolver em acidentes, vão se matar. E isso vai colocar o exército na rua de novo, para poder fazer com que as pessoas respeitem o mínimo, né? Que é o respeito em relação uns aos outros. É, E dessa forma, sob a mira de um revólver, as pessoas voltam a seguir as regras. Isso aqui é simbólico. Liberdade não significa caos.
Liberdade significa mais responsabilidade tua, minha. Tanta responsabilidade que ninguém precisa interferir na tua vida. Você não precisa ser incomodado. O governo não precisa interferir na sua vida. A polícia não precisa interferir na sua vida. As leis, nada tem a ver com você. Um pai não precisa de uma necessidade de prisão para pagar uma pensão alimentícia. Uma mãe não precisa de um conselho tutelar para levar a criança na escola. Uma pessoa não precisa de uma lei para não bater em alguém, para não matar alguém, para não destruir alguém. As pessoas teriam que ter essa consciência. É, E esse aqui é a vida verdadeira. Se a gente quer transformar a humanidade, cada pessoa começa a crescer por si mesma. E, na verdade, a multidão não precisa de crescimento. O crescimento é como uma criança se desenvolvendo no útero da mãe. Nenhuma multidão é necessária. A mãe só precisa ser cuidadosa. Um novo ser humano tem que nascer em você. Você tem que se tornar o útero de um novo ser humano. Ninguém saberá disso. E é melhor que ninguém saiba mesmo. Você simplesmente continua fazendo o seu trabalho de todo dia, vivendo no mundo de todo dia, sendo simples e comum, sem virar revolucionário, rebelde. Ah, isso não vai te ajudar em nada. Isso é pura estupidez. A gente compreende que isso é causado pela frustração, mas ainda assim é insano, porque a sociedade, por causa da frustração, ela se torna insano. Agora, como a sociedade é uma palavra, ela fala por todos e não fala por ninguém, porque quem sofre realmente é o indivíduo. Então, quando a gente está bem, a gente fica longe de qualquer interesse. Se a gente cresce, a sociedade mingua. O modo como eles conheciam a sociedade, com mandos, com tratados, isso vai se destruindo. E as pessoas vão tendo regras verdadeiras, novas formas de viver. Eu não gostaria de chamar isso de mando, né? A comunidade é diferente. O lugar onde as pessoas não só vivem juntas, mas onde elas estão em comunhão. Viver junto é uma coisa. Nós vivemos juntos. Em toda a cidade, em todo vilarejo, é, a gente vive junto, mas que tipo de convivência é essa? As pessoas nem sequer conhecem quem está do lado. Cada um vive perto de centenas de pessoas, mas não sabe nem, às vezes, quem são as próprias pessoas da casa. Isso não é uma convivência, porque não tem comunhão. É só pessoas morando junto, né? É, Quando é social, você não tem a obrigação nem a vontade de ser parte, né? A sociedade se apoia em princípios básicos. E a sociedade, ela não visa o indivíduo, né? A família, por exemplo, se a família continuar do jeito que é muito triste, porque todo mundo vive com as regras da religião, as regras do homem, de Deus, mas não fazem por si, não se cuidam por si, se cuidam porque elas simplesmente vivem. Antigamente as pessoas viviam em tribos, né? A família passou a existir por causa da propriedade particular, né? As pessoas poderosas que acumulavam mais propriedades, elas queriam que essas propriedades ficassem para os seus filhos. E até essa época não havia essa questão familiar. Homens e mulheres se uniam por amor, não tinha casamento, não tinha família. Mas depois que a propriedade passou a existir, o homem ficou extremamente possessivo em relação à mulher. Ele passou a considerar a mulher como parte dos seus bens, né? Nas línguas da Índia, por exemplo, a mulher é chamada de propriedade.
Na China, a mulher era a tal ponto considerada propriedade que se o marido matasse a esposa, não havia nenhuma lei que punisse, nenhum crime fora cometido. A pessoa era totalmente livre para poder destruir a tua propriedade, né? Você podia matar, não tinha problema nenhum, né? Em outros países, a mesma coisa. No Brasil, a honra, né? A propriedade particular colocou a mulher dentro desse contexto, né? E aqui usava-se os artifícios para que o homem soubesse que aquela criança daquela mulher era dele. Porque esse aqui era um outro problema, porque o pai nunca consegue ter certeza absoluta, só a mulher sabe se ela é a mãe, né? O pai criava, nesse sentido, barrar a circulação da mulher para que ela não pudesse entrar em contato com outro homem. E todas as possibilidades e todas as portas eram fechadas, né? Não é uma coincidência o fato de que só as mulheres idosas vão às igrejas e aos templos, porque durante séculos esse era o único lugar onde as mulheres podiam e tinham permissão de ir, sabendo perfeitamente bem que a igreja deveria proteger a família, né? A igreja tinha ciência que o fim da família também era o fim da igreja. E a igreja, evidentemente, é o último lugar onde um caso romântico poderia acontecer, né? Então, a igreja tomava precauções de dizer que o padre tinha que ser celibatário, e hoje já não existe tanto isso, mas a época era contra o sexo, contra as mulheres, e em cada religião de um modo diferente, né? Então, o monge jaimista, ele não pode tocar numa mulher, né? Na verdade, a mulher, ela não pode ficar a menos de 2,5 metros de um monge jaimista, né? O monge budista não pode tocar uma mulher. Existem religiões que não permitem que as mulheres entrem nos seus locais religiosos. Ou elas têm pessoas que vão dividir elas, né? Estes ocupam a parte principal do templo, a mesquita, e as mulheres ficam num canto, separadas. Os homens, eles não podem nem sequer vê-las. Encontrar alguém é totalmente impossível, né? Muitas religiões, como o islamismo, cobrem o rosto das mulheres, é, e o rosto fica pálido porque nunca toma sol, né? O rosto fica coberto. O corpo delas é coberto de todos os modos possíveis. A mulher, ela não recebe educação, porque a educação faz com que as pessoas tenham tipos estranhos de pensamento. Então, as pessoas começam a pensar, começam a discutir, e não se permitia que a mulher tivesse, por exemplo, um trabalho remunerado, porque isso significava independência. Então, ela era isolada em todos os lugares, apenas por essa razão, né? Para que o homem pudesse ter certeza de que o filho era realmente dele e recebesse as propriedades, os bens. Os que tinham poder mesmo, todos os servos eram castrados, porque eles circulavam nos lugares, né, para trabalhar, para servir, então eles eram castrados, para que também tivesse certeza que não haveria perigo ali. E todos os imperadores, por exemplo, tinham centenas de esposas, pessoas que ele nem via, e elas poderiam vir se apaixonar. Então, os homens eram castrados, porque elas podiam até se apaixonar, mas elas não poderiam ter filhos, entendeu? Esse era o principal. A família, ela acabou sendo uma situação de propriedade, bem entendida, obviamente, né? E a liberdade acaba sendo isso. A capacidade que cada um de nós tem de não ter uma herança individual, mas de um crescimento evolutivo de todos nós.